Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João escreveu. João, capítulo 15, do verso 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta, e todo que dar fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração. Eterno Deus, Pai maravilhoso, bondoso, nós estamos diante da Sua palavra, como povo do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, em adoração ao Senhor. Nós queremos ouvir ao Senhor e responder ao Senhor, Pai. Nós já estamos ouvindo a Sua palavra, já lemos a Sua palavra, já cantamos ao Senhor, e agora nós vamos ouvir a Sua palavra, ó Deus, por meio da pregação. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos conduzindo aqui, esteja, Senhor Deus, nos auxiliando, para que possamos, ó Deus, sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. E nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo Seu Filho bendito, Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou e deixou a Sua palavra para nós, ó Pai, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa, ó Deus, aprender do Senhor e continuar crescendo no conhecimento de Cristo. E esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Conhecer o Senhor mais e nos deleitarmos no Senhor, tendo prazer em Ti, Pai. É essa a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. João capítulo 15 é o texto que nós vamos refletir hoje. E nesse texto onde nós estamos caminhando para as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Jesus, ele começa esse diálogo com os seus discípulos no capítulo 13, onde, se você for ver, no capítulo 13, Jesus ele começa a narrar sobre a sua morte. Jesus, então, ele está ali no cenáculo, ele está participando da ceia, ele tira suas vestes, não é que ele fica sem roupa, mas ele tira sua roupa, ele se coloca como servo dos seus discípulos e ele lava os pés dos seus discípulos. E nós temos aí Jesus falando sobre a sua morte. Nós percebemos os discípulos de Jesus no capítulo 14, ali no final do capítulo 13, iniciando o capítulo 14, ficando angustiado porque agora Jesus ia morrer. E aí então Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, mas credes em mim também, em meu Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e para lá eu estou indo, e se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para lá preparar um lugar e voltarei e buscarei vocês para vocês estarem junto comigo. Então Jesus começa a consolar o coração dos discípulos. No capítulo 14, Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo.
Jesus fala para ele, eu estou indo, partindo, mas vocês não vão ficar órfãos. O Consolador vai vir, eu estou indo para o Pai e o Consolador vai estar com vocês e vai habitar em vocês. E aí então Jesus fala sobre o Espírito Santo no capítulo 14, no capítulo 15, Jesus agora fala sobre eu sou a videira verdadeira, e no capítulo 16 Jesus continua ainda falando sobre o Espírito Santo, e se diga-se de passagem, bom, abrir um parênteses aqui e falar algo interessante sobre o Espírito Santo, que esse é um dos textos que traz muita clareza sobre a obra do Espírito Santo. Jesus deixa claro, olha, o Espírito Santo vai vir, vai habitar em vocês e vai guiar vocês sobre toda a verdade. Então, a obra do Espírito Santo é nos guiar sobre toda a verdade, e a obra do Espírito Santo é também nos convencer dos nossos pecados, das nossas injustiças, para que possamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, um dos objetivos, se alguém, eu estou abrindo um parênteses, já vou fechar, dizer eu sou cheio do Espírito Santo, essa pessoa deve desejar crescer na palavra de Deus, na leitura e no estudo e na obediência da palavra do nosso bom Deus. Fechando parênteses, nós estamos no capítulo 15 agora, onde Jesus está falando com os seus discípulos. No verso 1, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então veja que Jesus, ele se coloca como a videira verdadeira. Então Jesus, ele se coloca como a videira, e a videira é uma planta que produz uvas, a partir dela é possível fazer vinho, sucos. As videiras eram comuns no mundo mediterrâneo, incluindo ali a Judéia, a Ásia Menor, nas terras dos pequenos agricultores, entre eles ali a maioria dos galileus que viviam ali aos arredores ali do povo de Israel, sempre tinha o quê? Uma videira em sua casa, uma figueira, que produz figos, e ou oliveiras, que produz azeite, azeitonas. Então, era normal esse tipo de árvore ali, dessas plantas ali no povo de Israel, na Galileia. E agora Jesus está dizendo no verso 1, eu sou a última videira, eu sou a última videira. Ele está dizendo assim, eu sou, quer dizer, a videira verdadeira, não é quer dizer que eu sou a última videira, por mais que a gente possa também entender isso, que ele é a única videira. Então Jesus, ele diz essa última declaração no sentido de eu sou, eu sou, essa que ele está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, são das 7 declarações que Jesus diz, é a última. Se a gente for ver no Evangelho de João, ele diz, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, essa palavra, quando Jesus está dizendo eu sou, está conectado sim com o livro de Êxodo, capítulo 3, do verso ali 14, mas no diálogo que Deus está se revelando a Moisés e chamando Moisés para ir ao povo de Israel que estava no Egito, e Deus está falando, olha, o clamor do povo de Israel chegou aos meus ouvidos, então agora eu quero que você vá, Moisés, que você vá lá e liberte o meu povo das mãos, das garras ali de Faraó. Aí no capítulo 3, no verso 11, a gente vê o diálogo de Moisés com Deus. Aí Moisés responde, diz assim, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você, e esse será o sinal de que eu o enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse,
para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então Deus se revela a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Então o eu sou está enviando a você, Moisés, chegue lá para o povo de Israel, diante de Faraó, e diga que eu, o Senhor, o eu sou o que sou, estou enviando a vocês. Mas para a gente entender, talvez não fique tão claro para nós o que significa eu sou o que sou. O que Deus está querendo dizer quando Ele está falando eu sou o que sou. Então, alguns significados aqui prováveis que a gente pode ter é que Deus está dizendo assim, é que Deus, eu sou o que sou e eu existo por si mesmo. Ninguém me criou. Eu não sou criatura de ninguém. Um outro significado, ele está dizendo que não depende de qualquer outra coisa, quer dizer, continuando o mesmo significado, que ele não depende de qualquer outra coisa para existir. Então Deus está falando para Moisés, vá e diga, o eu sou, o que sou, está enviando você, e esse eu sou o que sou é o Deus que existe por si mesmo, e ele não depende de qualquer pessoa para existir. Um outro significado é que eu sou o que sou, está também, é que Deus é o criador e sustentador de tudo que existe. De tudo que existe. E o terceiro significado é que Deus é imutável em seu caráter e ele não muda no seu caráter. Então, quando Deus chama Moisés e ele diz, eu sou o que sou, eu estou falando, o Deus Criador está me enviando aqui agora para você me ouvir, Faraó, e libertar e tirar, e dar aí a libertação do povo dele, do povo de Israel. Mas pensa só, olha só, eu sou o que sou, enviou Moisés para a libertação do povo de Israel. E agora, o eu sou o que sou, está dizendo que se fez carne, ele se fez carne e morreu na cruz para a nossa libertação. O eu sou o que sou enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O eu sou o que sou agora se fez carne, se fez homem e morreu na cruz para a nossa libertação, para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar das garras de Satanás, para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Então, o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira e somente permanecendo nele pode-se viver uma vida frutífera. Somente permanecendo em Cristo nós vamos conseguir dar frutos. Sem ele nós não vamos conseguir. Se nós vamos colocar-se a ideia do texto aqui do verso 1 ao 8, nós poderíamos colocar da seguinte maneira, permanecendo em Cristo e limpo pelo Pai, para ter uma vida frutífera que glorifique a Deus. Então veja aqui, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então a gente precisa entender que somente unidos a Cristo podemos ter uma vida frutífera. Jesus, ele é a videira verdadeira. Israel é reconhecida também como videira do Senhor. Veja, tem alguns textos no Antigo Testamento que chama Israel de videira ou de vinha do Senhor. E um deles é Jeremias, capítulo 2, verso 21. E diz, eu mesmo plantei como videira excelente da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, uma videira brava. Como Israel falhou no seu chamado de viver uma vida de obediência ao Senhor, os profetas do Antigo Testamento sempre chamavam Israel para dar frutos para Deus. A videira aqui é no sentido de ser genuíno. Então veja,
Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira porque o povo de Israel falhou em sua missão. O povo de Israel ele falhou em sua missão. Então Jesus agora está dizendo, né, que ele é a videira verdadeira, que é no sentido genuíno. Que Jesus é a realidade e Israel é apenas o tipo. Então só apenas conectado em Jesus é que podemos ter uma vida frutífera em Cristo. E aí o verso 2, agora, a gente percebe que ele está dizendo que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que der fruto, ele limpa. Enquanto eu estudava esse texto, eu fiz uma pesquisa sobre a importância da poda. E a poda ela é uma prática agrícola essencial que envolve o corte de partes de plantas como ramos, folhas e raízes, com o objetivo de promover o crescimento saudável e a produção de frutos. Então a poda ela é essencial na vida das plantas, né? E quem mexe com planta aqui, tem vários irmãos aqui que amam plantas e cuidam das suas plantas, ou até mesmo a gente chama de chácara no Paraná, e aqui é colônia, né? Então quem tem colônia ou fazenda e tem algum plantio, sabe que precisa e necessário fazer a poda, né? Porque a poda é um trabalho importante para que os ramos continuem crescendo e dando frutos. Então esse é o objetivo da poda de Deus também nas nossas vidas, né? Deus está limpando os ramos para que esses continuem dando mais fruto ainda. Olha para o verso 2 e o final, que ele diz, para que produza mais fruto ainda. Então o objetivo da poda, ela não é para que você deixe de produzir, né? Mas para que você produza mais fruto ainda. Então, e semana passada nós estudamos o texto que fala sobre comunhão. Falamos sobre comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Então, e nós falamos, e esse é um dos meios que Deus usa para nos poldar, né? Deus usa a comunhão do povo de Deus para nos poldar, para cortar, tirar as ervas daninhas do nosso coração, da nossa vida. Então a comunhão com o Senhor envolve a nossa comunhão com o povo de Deus. Então, tendo essa comunhão com o povo de Deus, nós vamos ser poldados. Por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado, o meu pecado afeta o pecado dos irmãos e o pecado dos irmãos vai me afetar. E nessa relação nós estamos sendo poldados. E nós precisamos também sermos corajosos ao ponto de chamarmos aquele irmão que às vezes nós enxergamos que tem algum tipo de pecado, que está praticando, que está em algum pecado, e temos coragem de exortá-los. Então nós estamos sendo o instrumento de Deus para fazer essa polda. E muitas vezes nós não gostamos de ser poldado, né? Você já ouviu alguém falar, aquela pessoa me poldou, está poldando fulano, né? Então geralmente nós não gostamos dessa ação de Deus nos poldando, mas a gente precisa lembrar que quando Deus está nos poldando, Ele está nos limpando para que a gente possa produzir mais fruto ainda, né? Se você, ele corta, o infrutífero ele corta e joga fora, né? O outro ele está poldando para que dê mais fruto ainda. Então, e às vezes você pode estar pedindo para Deus para ter uma vida frutífera, mas você não gosta da ideia de ser poldado e nem dos meios que Deus usa para essa poda, né? Muitas vezes você não está gostando da poda, do momento que você está passando na sua vida, né? Ou até mesmo das pessoas que Deus está usando para poldar você, né? Você pode até olhar, Deus, poderia ser outra pessoa para vir aqui e tirar essa, tem que ser logo essa, né? Então, e Deus está usando esses meios, esses instrumentos para nos poldar. Agora, a outra polda que está claro, que está no verso 3, é a palavra de Deus. Veja que ele diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então a palavra é o meio de polda. Então Jesus diz aos seus discípulos, vocês já estão limpos por causa da palavra. Então a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus usa para nos limpar e nos santificar. Lembra que eu falei na minha introdução
que o capítulo 17, Jesus vai estar orando sobre coisas que ele ensinou aos seus discípulos. Então, no capítulo 17 e o verso 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, Jesus ora pela nossa santificação, Jesus ora por nossa limpeza. E a maneira de nós sermos limpos e poldados é pela palavra de Deus. Deus usa a comunhão do povo de Deus, mas essa comunhão ela está fundamentada na palavra de Deus. Meus irmãos, sem palavra de Deus e sem o Evangelho não existe comunhão. Não existe comunhão. Quem aqui já teve a experiência de ir num estádio de futebol assistir jogo? Quem aqui? Eu já tive. Você vê, eles não têm uma comunhão, por mais que eles estejam vestindo a mesma camisa, do mesmo time, gritando, torcendo, mas ali não é uma comunhão. Ali é um ajuntamento de pessoas que estão gritando e torcendo. Ninguém está preocupado, não estão preocupados nem com seus jogadores, eles estão preocupados que os jogadores joguem, e façam valer a pena o dinheiro que estão pagando nele, é isso. Mas a comunhão, quando a Bíblia fala, ela fala essa comunhão que vem do Evangelho, do sacrifício de Cristo Jesus e da palavra de Deus, essa comunhão dessa preocupação de uns com os outros, que ultrapassa vir a esse lugar somente para adorar ao Senhor. É a preocupação da oração, de estarmos juntos, preocupados com a vida um do outro, como está a vida desse irmão. Então, a leitura da palavra, ela é importante para o nosso crescimento, para nós sermos limpados pelo Senhor. Então, sem a leitura, meditação diária da palavra de Deus e uma vida de obediência, ela não existe crescimento espiritual e uma vida de santidade. Do livro A Mesa, que Ferguson escreveu, Sinclair Ferguson, que ele escreveu, ele diz assim, que o crescimento em santidade envolve fazermos o que a palavra de Deus nos diz. Contudo, o mais importante que fazemos, o que a palavra de Deus nos diz, é o que a palavra de Deus está fazendo em nós. Sim, somos chamados a ser ativos para Ele, mas isso só é possível quando deixamos a palavra de Deus fazer sua obra em nós. Então veja, a palavra de Deus, ela precisa operar em nós, nós precisamos ser ativos, receber a palavra de Deus. Agora, nesse momento, nesse culto, que você está, a sua postura do seu coração é muito importante em relação à palavra de Deus, porque se você não estiver com o coração aberto, recebendo a palavra de Deus, ela não terá nenhum efeito, nada, você não vai surtir efeito. Então você precisa permitir que a palavra de Deus haja na sua vida e no seu coração. Quando você estiver na sua casa lendo a Bíblia, você precisa que essa palavra haja no seu coração. Nós precisamos ser ativos em obedecer, mas precisamos pedir ao Senhor. Por quê? Porque nós somos desafiados pela palavra de Deus a crescer em alguma área da nossa vida. E qual é a área que você precisa crescer, que Deus está falando com você, que você precisa se arrepender? Então, é por meio da palavra que nós somos desafiados, somos chamados a obedecer ao Senhor, que nós somos limpados pelo Senhor, que à medida que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o Senhor está mostrando os nossos pecados. À medida que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor vai lançando luz sobre os nossos pecados. Então o Senhor vai mostrando áreas que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos prostrar. Talvez o chamado que o Senhor está fazendo para você hoje aqui, nesse momento, é para você entregar sua vida a Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer no Senhor e crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e se entregar para Ele. Então o primeiro chamado gritante das Escrituras é: creia no Senhor e se arrependa dos seus pecados. É óbvio que continuamente nós precisamos
continuar crendo no Senhor Jesus, e a palavra de Deus faz isso, mas o Senhor vai nos poldando e vai nos limpando e vai tirando de nós as ervas daninhas que estão no nosso coração e na nossa vida. Agora, do verso 4 em diante ao 8, Jesus fala, permanecendo nele, permanecer nele para que possa dar fruto. Na realidade, desde o verso 2 ele diz, todo ramo que estando em mim, ele vai dizendo todo ramo que estando em mim. No verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, permanecendo em Cristo para frutificar. A única maneira que nós podemos produzir frutos é permanecendo em Cristo. Essa é a imagem da videira, De permanecer na videira tem um sentido básico e fundamental na vida de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador, que é a nossa união com Cristo e dependência de Cristo para viver uma vida que dê frutos, Então, quando uma pessoa passa a crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela recebe perdão dos seus pecados, ela recebe vida eterna e poder de permanecer nele. E ao permanecer ligado nele, como fonte de vida, frutificam. Que Deus é o lavrador que cuida da videira, dos ramos, para que dê mais fruto, e Cristo é a fonte que jorra vida para os ramos. Então, sem Cristo Jesus, os ramos não têm vida. Sem Cristo Jesus, você não tem vida. Você não consegue ter vida. O próprio Jesus vai dizer no capítulo 14, no verso 6, dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a única maneira que nós podemos ter vida e transmitir vida, porque quando uma árvore ela é boa, ela transmite vida como, meus irmãos? Dando frutos, e frutos o quê? Bons, Você chega naquela árvore e pega ali e morde, você se delicia, fala, aquela árvore é boa, Tem umas pessoas aqui, meus irmãos, que tem uns pés de acerolas aí que dão o ano todo, Parece que nunca para, é uma árvore boa, Então, mas por quê? Porque aquele tronco, aquele lugar ali onde ela está, flui vida para a árvore, e os ramos começam a frutificar, as frutas começam a sair. Então, Jesus, ele é o que é a fonte da vida, é o que jorra a vida nos ramos. Então, permanecer mostra a nossa dependência total de Cristo, vivendo na comunhão com Ele por meio da sua palavra e oração. Então, assim como os ramos só têm vida quando estão ligados na videira, porque a videira é que nutre, que dá vida para que os ramos floresçam, assim são os discípulos. Eles só darão frutos se de fato permanecerem em Cristo. Então, a palavra permanecer aqui, ela significa continuar, ficar, habitar. Então nós precisamos continuar em Cristo, porque nós não podemos dar fruto de nós mesmos. Olha o verso 4 aqui que ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então é necessário permanecer em Cristo para produzir frutos. E esse é um ponto importante que eu quero lembrar aos irmãos. Veja bem que ele está dizendo aqui no verso 4, que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Então nós não podemos produzir frutos de nós mesmos. É necessário permanecer em Cristo. E qual é a maior mentira que nós ouvimos hoje aqui, no nosso contexto? Aqui não, não no culto, mas quando nós estamos nas nossas redes sociais, assistindo aos filmes, até mesmo novelas. Qual é a maior mentira que nós ouvimos? É que você precisa olhar para dentro de si mesmo. Você precisa olhar para dentro de si mesmo para você se tornar a sua melhor versão. Isso é mentira. Esse negócio de acreditar no próprio coração é mentira. É mentira. Siga o teu coração. Você já ouviu esse conselho?
é mentira. Você não pode seguir o seu próprio coração. O Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Então veja, o seu coração é enganoso, é corrupto. Você não pode achar que pode confiar no seu próprio coração. Então você não pode achar que você pode produzir frutos espirituais permanecendo em você mesmo. Não. Você só pode produzir algum fruto espiritual permanecendo em Cristo, não em você mesmo. Então você precisa parar de ouvir essas mentiras que estão sendo contadas para nós aí. Creia no seu coração, siga o seu coração. Não, você não pode crer no seu coração, porque o seu coração é corrupto. Você não pode achar que você pode seguir os melhores caminhos confiando e ouvindo a si mesmo. Você precisa permanecer em Cristo Jesus. E sem permanecer em Cristo e Ele em nós, é impossível dar fruto. Olha para o verso 5 aqui. Ele vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós só vamos conseguir dar frutos se nós permanecemos em Cristo. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo no versículo: eu sou a videira, e que vocês precisam estar conectados para viver uma vida frutífera. Sem mim vocês não podem fazer nada. Meus irmãos, eu apelo para os irmãos que vocês precisam guardar esse texto no coração dos irmãos. Vocês precisam guardar esse texto nos seus corações. Veja que ele está dizendo aqui: sem mim, olha para o final do verso 5, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse texto revela a nossa incapacidade como pecadores de gerar fruto por nós mesmos. Jesus está dizendo: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, como pecadores depravados que somos, incapazes de nos salvar, que não existe uma vírgula que podemos fazer para se salvar, e quando somos salvos por Jesus, regenerados por sua graça, a continuidade da nossa vida espiritual e a continuidade da nossa vida, de uma vida de dar muito fruto, é preciso permanecer dependendo de Cristo, porque sem Ele nada nós podemos fazer, nada nós podemos produzir, meus irmãos, nada. E isso precisa ficar claro para nós. Veja, tudo que existe nesse mundo, dinheiro, casamento, sexo, entretenimentos, a única pessoa, a mais sublime que você precisa é Cristo Jesus. Você não precisa de um casamento, você não precisa de um emprego novo, você não precisa de um bom salário, você não precisa de uma boa casa. Eu não estou dizendo das nossas necessidades reais, que o Senhor sabe que nós precisamos e necessitamos, mas do algo mais principal e primordial da nossa vida, do que nós precisamos, é de Cristo, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Por isso que nós precisamos ter uma visão mais exaltada e mais elevada de Cristo todos os dias, para entender que sem Ele nada você pode fazer. Nada. Veja, sem Ele você não tem a paz no seu coração. Sabe essa paz que muitas vezes você está buscando em outros lugares? Sem Cristo você não tem a paz no seu coração. Sem Ele você não consegue ter alegria. Sabe essa alegria que talvez você esteja buscando em outros lugares? Talvez um emprego dos sonhos. Talvez quando você pensar em se casar. Talvez quando você chegar no salário ideal, você pense: quando eu chegar lá, eu vou ter alegria. Você não vai ter alegria verdadeira, porque a única alegria verdadeira é você ter Cristo, porque sem Ele você não pode ter alegria, nada você pode fazer.
Sem Ele você não vai conseguir amar como Ele deseja que você ame as pessoas. Então, sem Cristo você não vai conseguir amar. Esse papo aí que essas ideologias estão falando sobre amor, nenhuma ideologia nos ensina a amar quanto Jesus Cristo nos ensina a amar de fato, de verdade. Nada. Então, sem Ele, nós não vamos conseguir amar os nossos inimigos, que Ele pede que nós amamos. Por isso nós precisamos dEle, para orar, para aquelas pessoas que nos perseguem, para aquelas pessoas que se levantam contra nós e falam mal de nós. Precisamos estar nele. Sem Ele nós não vamos conseguir amar como Ele deseja. Sem Ele você não vai conseguir viver a profundidade de uns aos outros. Sem Cristo você não vai conseguir fazer discípulo. Não vai. E veja, olha para o verso 5. Ele está dizendo: porque sem mim vocês não podem fazer nada. E permanecendo nele nós damos muito fruto. Veja que Jesus está dizendo que aquele que do nada, aquele que do ex nihilo falou nada, que do nada formou todas as coisas, como o próprio João inicia esse evangelho dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, pelo poder da sua palavra todas as coisas passaram a existir. Agora a palavra encarnada, o próprio Senhor Jesus está dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Meus amados irmãos, nós precisamos entender e experimentar o poder de Cristo Jesus e saber que a nossa vida espiritual só se mantém frutífera quando estamos em comunhão com Ele. Sem comunhão com Cristo Jesus, nós não temos uma vida frutífera no reino de Deus. Sabe por que a sua vida muitas vezes está infrutífera? Tem dois diagnósticos que pode estar acontecendo com você. Ou talvez você se acha crente, mas você ainda não se converteu. Ou talvez você está doente. Você está doente. E para você ser curado, você precisa estar conectado em Cristo Jesus e ter comunhão com Ele. E se você ainda não é crente, você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus e ser salvo por Ele. Entende? Então, na realidade, todos aqueles que dizem estar em Cristo Jesus precisam frutificar. Precisam frutificar. Não importa a quantidade, mas precisam dar frutos. Frutos de arrependimentos. Frutos dignos para a glória do Senhor. Porque um verdadeiro ramo ligado à videira sempre dará frutos. E os ramos que não dão fruto, esses são cortados e lançados fora e no fogo. E esses que não dão fruto demonstram que nunca permaneceram em Cristo, nunca tiveram uma fé pessoal em Cristo. Olha para o verso 6. Olha que o verso 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Veja qual é o destino. Qual é o destino desses que não permanecem em Cristo? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Esses que não permanecem, nunca permaneceram. Nunca tiveram uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E o destino desse é trágico, é o inferno. Irmãos, nós não podemos brincar, achar que está na videira e não está. Você não pode brincar com isso. De você achar que está conectado em Cristo, mas você não está conectado em Cristo. Você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar o pastor, você pode enganar várias pessoas, mas Deus você não engana. E isso é muito sério. Porque olha o que ele diz no verso: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo. Qual a semelhança? Qual o ramo que ele está dizendo aqui? Do verso 2 que ele corta. Do verso 2 que ele corta. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos, que aqueles que não permanecem nele serão lançados fora, e o destino deles é trágico, é o inferno.
o inferno será lançado no fogo, meus irmãos. Nós precisamos ter essa compreensão. Se você não está conectado em Cristo Jesus, e se você não se arrepender ainda hoje dos seus pecados, e se Jesus voltar, ou você partir dessa vida, o seu destino é trágico. O seu destino é o inferno. Então você precisa estar conectado com Cristo Jesus. Porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é te resgatar para te dar uma boa vida aqui nessa terra. A mensagem do Evangelho não é te resgatar para te dar um marido do sonho, uma esposa do sonho. A mensagem do Evangelho é resgatar você da condenação eterna do inferno. E a única pessoa que você precisa e que pode salvar você do inferno é Jesus Cristo, que morreu na cruz, que foi crucificado e que na cruz do Calvário ele recebeu toda a ira divina. É muito sério, meus irmãos. E se você não crê em Cristo Jesus, entenda, a sua condição é trágica. Se você não se arrependeu dos seus pecados, a sua condição é trágica. E se você perder a sua vida hoje, você está condenado ao inferno. Se Jesus voltar hoje, você está condenado ao inferno. Então você precisa estar conectado nele. Você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. E veja o verso 7 agora. O Senhor Jesus continua que a permanência em Cristo e na sua palavra, todos aqueles que permanecem em Cristo e na sua palavra desenvolverão uma vida de oração. E não pedirão nada fora da vontade de Deus. Veja, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Então veja só, que aqueles que estão em Cristo e na sua palavra, desenvolverão uma vida de oração, e não pedirão nada fora da vontade de Deus. Veja que aqui, Jesus não está dando um passe livre, né? Hoje a dúvida do irmão Oliveira pela manhã sobre esse texto, deveria ser isso, né? Será que é um passe livre que nós temos aqui? Olha, permaneçam em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Percebe que o que Jesus está fazendo aqui, duas coisas precisam permanecer em nós. Cristo precisa permanecer em nós, e nós precisamos permanecer em Cristo, e a palavra dele precisa permanecer em nós. Percebe que quando Cristo permanece em nós e a sua palavra permanece em nós, nós não vamos desejar nada além daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Nós vamos orar de acordo com a palavra de Deus. Então Deus não tem compromisso em responder orações que estão em desacordo com a sua palavra e com a sua vontade. E outro, Deus tem compromisso em responder as nossas orações de acordo com a sua palavra e com a sua vontade no tempo dele, na hora dele, quando ele quiser. Talvez coisas que você está pedindo é bíblico e correto, mas Deus em sua soberania ainda não respondeu e não está lhe dando. Então isso precisa ficar claro para nós, que isso aqui não é um passe livre para nós agora, né? Falar qualquer coisa e pedir, não. Ele precisa permanecer em nós, e a palavra dele precisa permanecer em nós, e a palavra dele permanecendo em nós, a palavra dele vai transformar a nossa mente, vai transformar o nosso coração. Um autor, André Murray, ele comenta sobre um outro texto sobre oração, que diz algo importante que nos ajuda a entender aqui. Ele diz: peçam e lhes será dado, e todo aquele que pede recebe. Esse é um versículo que Jesus ensina sobre oração, mas ele comenta assim: esta é a lei eterna estabelecida do reino. Se você pedir e não receber, deve ser porque há algo errado ou faltando na oração. Se você está orando e não está recebendo, você precisa olhar para a sua oração.
e perceber que talvez esteja algo de errado na sua oração, algo faltando na sua oração. Espere, ele coloca, e deixe a palavra, o Espírito ensinar a você a orar corretamente. Então veja, nós precisamos deixar a palavra e o Espírito Santo a nos ensinar a orar corretamente. Irmãos, você quer aprender a orar? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina a orar. É a palavra de Deus que nos ensina a orar. É o Senhor Jesus que nos ensina a orar. Charles Spurgeon, ele comenta esse versículo dizendo que existe uma disciplina sagrada na casa de Cristo, uma parte da qual consiste nisto, que à medida que a nossa obediência ao nosso Deus declina, veja só, à medida que a nossa obediência a Deus declina, ao mesmo tempo o nosso poder em oração diminui. À medida que nós declinamos na nossa vida de obediência ao Senhor, o nosso poder de oração diminui. Nós paramos de orar. Você pode perceber que quando você cai em pecado, quando você comete um pecado, uma das coisas que você começa a diminuir é a sua vida de oração, seu tempo de leitura, meditação. E aqui eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: a vida cristã, ela é como um pássaro. Já viu essa ilustração do pássaro? Nós precisamos das duas asas. O pássaro não precisa de duas asas para voar? Precisamos de duas asas: palavra e oração. Sem palavra não tem oração fervorosa, e sem oração a palavra ela não tem o efeito verdadeiro que deve ter no nosso coração. Então essas duas coisas precisam andar juntas, essas duas disciplinas espirituais precisam andar juntas: oração e palavra, palavra e oração. Essas duas, veja que Jesus está dizendo, olha que Jesus está colocando, ele está dizendo essas duas coisas aqui: se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serás feito. Veja, se a palavra de Deus permanecer em nós, se o próprio Cristo permanecer em nós e a palavra dele permanecer em nós, nós vamos pedir o que quiser, nós vamos pedir de acordo com a vontade dele e será feito. E será feito. Então nós devemos orar para que a palavra permaneça em nós. Orando por isso, seremos conformados com a vontade de Deus e Ele nos responderá para que tenhamos uma vida que glorifique a Deus. Olha para o verso 8 então agora: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Então veja, Jesus, Deus, Ele deseja responder orações que trazem glória para Ele. Ele deseja responder orações que trazem glória para Ele. Deus tem prazer em responder orações que trazem glória para o seu nome. Veja, o verso 8 está dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Deus deseja que você dê muito fruto, e fruto espiritual, que você cresça no fruto do Espírito Santo, que você discipule pessoas, que você evangelize pessoas, que você viva a comunhão dos santos, que você seja generoso. Ele é glorificado quando você dá muito fruto, e a nossa vida de muito fruto glorifica a Deus e revela que somos discípulos verdadeiros de Cristo. Porque é isso que o verso 8 fala para nós. Olha que o verso 8 fala para nós: assim mostrarão que são meus discípulos. A forma, a maneira que nós mostramos e demonstramos e damos evidência que nós somos discípulos de Cristo é pelos nossos frutos. Lembra de Jesus? Jesus diz: olha, pelo fruto você conhece a árvore. Então, pelos seus frutos, pela forma como você vive, você dá evidência se você é ou não discípulo de Cristo. Então veja, as nossas orações,
elas vão estar pautadas para que a gente dê mais fruto ainda, para que traga glória para o Senhor e para que traga evidência de que nós somos discípulos de Cristo Jesus. Amém? Por isso nós precisamos permanecer em Cristo Jesus, meus irmãos. A gente precisa permanecer em Cristo Jesus, porque é a única forma que nós podemos frutificar no reino de Deus e demonstrar que nós somos discípulos verdadeiros de Cristo e trazer glória para Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? E eu peço desculpas, irmãos, pelo constrangimento agora à noite e pela ceia ter sido feita antes. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, Deus. Nos encoraja a permanecer em Cristo. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos, ó Deus, o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a permanecer em Cristo Jesus. Pai, eu não sei se alguém aqui, que está aqui em nosso meio ainda não foi salvo pelo Senhor, que ainda não crê no Senhor, que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Que essa pessoa possa crer e se arrepender dos seus pecados, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que estão fracos, estão doentes na fé, que o Senhor possa trazer cura a eles e eles possam, ó Deus, serem revigorados pelo Senhor e pelo poder do Senhor, Pai. E eu oro, Deus, ao Senhor, e eu peço, ó Deus, Pai querido, a Ti, Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama da ação e do poder do Teu Espírito Santo sobre nós. É o que eu te peço, eu apresento diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.